Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast Diálogo de um Cara Só. Eu estou muito bem e espero que vocês estejam muito, mas muito bem também. O último episódio, eu tava ouvindo o último episódio, eu gosto de ouvir, na verdade, e eu vi que eu falo muito devagar, né, mano? Nossa, como que eu falo devagar? Meu Deus. Mas enfim, agora são exatamente 7h30 da manhã. 7h30 da manhã e faz mais ou menos 1h30 que eu tô tentando sair pra correr e ainda não consegui. Mas é um dia produtivo, porque eu já levantei. Na verdade, eu acordei, era 5h30, o despertador despertou, o celular despertou 5h30. Eu falei, vou dormir até às 6. Aí eu dormi até às 6. Aí eu levantei, arrumei a cama, dei uma breve organizada aqui no quarto, porque estava um pouco bagunçado. Ontem as crianças vieram para cá e estava um pouco bagunçado. Dei uma organizada mais ou menos também, o básico, assim, que as crianças vêm e é um furacão, né? Organizei, aí fui, escovei os dentes, coloquei a roupa de corrida, depois eu tomei um café preto, só o café. Então eu já li, já fiz a minha lição do Duolingo, então eu comecei bem até, já fiz a minha oração, que isso também é muito importante. E então tá bom, né? Tá bom. Eu queria começar. Hoje eu tô de day off, hoje eu não vou trabalhar. Então por isso também que eu tô mais desacelerado. Porque normalmente esse horário aqui eu já corri, já treinei na academia, já fiz minha marmita e já tomei café. Normalmente, né? Como hoje eu tô de day off, porque meu aniversário foi na sexta-feira, hoje eu tô de day off, então hoje eu tô fazendo as coisas mais tranquilas, mais sem correria, sem pressa. Vou sair pra correr agora, vai estar quente, mas pelo menos eu vou de boa. Cara, esse ano aqui eu não consegui ainda pegar uma sequência boa de corrida. Corri, mas nem perto do que eu costumo correr, nem perto do que eu gostaria de ter corrido. Eu tô fazendo coisas novas na minha vida, então algumas coisas novas, como trabalhar, coisas novas que já é antiga, mas no final de semana eu consegui arrumar um trabalho extra para tentar conseguir mais dinheiro. E porque tá muito caro as coisas, velho. Como que tá caro, velho? E aí só o meu salário não tá dando, não, mano. Não tá dando. Eu tô pensando seriamente aí em roubar. Não. Não. Mas eu tô pensando seriamente em, sei lá, cara, estudar, trocar de profissão. Estudar já é certo que eu quero mesmo. Até o meio do ano é isso que é uma das minhas metas, que é estudar. Não tô nem falando de faculdade, nem nada, mas fazer alguma coisa nova para que me ajude a trocar de trampo, entendeu? Porque, cara, não tá dando, cara. Não tá dando. Aí eu consigo algum bico extra, né? Um trampo extra com o meu chefe, enfim. Alguns trampos extras. Aí você vai, beleza. Você vai lá e ganha duzentão, trezentão. Você vai no mercado, cara, esses duzentão mas vai que nem água. E você não comprou nada. É meia dúzia de sacola com coisas básicas, sei lá, ovo, pão, iogurte, alguma coisa, alguma besteirinha ou outra para as crianças.
né, um suco, um biscoito, alguma coisa assim, já vai esses trezentão, mano. Então assim, cara, tá muito caro. Aí você põe gasolina, eu tenho carro, aí você põe gasolina também pra usar durante a semana, mais 100 conto, mais cento e poucos reais. Cara, tá muito difícil. Mas eu tô lendo um livro, até o que eu queria falar sobre esse episódio. É até o tema que eu gostaria de falar nesse episódio. Que o nome do livro é O Poder do Subconsciente. Basicamente é o que esse livro? Ele fala, eu já li esse livro, inclusive, mas agora eu li uma versão antiga. Esse livro, essa versão que eu tô lendo é uma edição atualizada, então eu acho que vai acrescentando coisa, vai tirando, enfim. Né? Que um cliente, eu tô conversando com um cliente dessa minha necessidade de querer mudar de vida, de querer começar coisa nova, de querer me reerguer, né? Porque eu me divorciei, me separei e então eu tô me organizando ainda, principalmente financeiramente. Não, eu tenho algumas coisas ainda para acertar, sabe? Algumas dívidas, enfim. E eu queria mudar de vida também, quero crescer na minha vida. Aí eu comentei isso com ele. Aí ele falou, Thiago, chega aí, vou pegar um livro aqui, eu sei que você gosta de ler, vou te emprestar um livro. Aí ele pegou esse livro aí pra mim. Falou, ó, Thor, lê esse livro, depois a gente conversa, né, sobre... Ele falou, todo ano eu leio esse livro e me ajuda muito. E aí, esse livro é o quê? O Poder do Subconsciente. Basicamente ele fala que você atrai o que a sua mente pensa. Então, se você é um cara muito negativo, se você pensa em coisas que... Se você só fica reclamando, se você só fica pondo defeito nas coisas, a sua vida tende a ser uma merda. Entendeu? E se você pensar o contrário, pensar positivo, pensar coisas boas vão acontecer. Vamos lá. Antes de mais nada, eu acho que isso faz muito sentido, porque... E aí ele fala assim, que o seu subconsciente, ele é controlado pela sua consciência, pelo que você pensa. Então você pensa numa coisa e o seu pensamento que vai levar pro subconsciente, que é onde você tem controle, mas não tem controle. Entendeu? Então assim, cara, eu comecei a reparar depois que eu comecei a ler esse livro novamente, que fazia tempo que eu tinha lido ele, e eu já tinha esquecido de algumas coisas. Então, assim, eu acho... É lógico, você não é só... eu vou pensar positivo aqui e as coisas vão dar certo. Não é só, você também tem que ter atitude, você também tem que ir atrás. É basicamente ter fé, né, cara? Velho, eu acho... Quando eu, sei lá, uns 2 anos atrás, quando eu tava pesando quase 120 quilos, eu era um cara muito amargo, eu era um cara muito triste, eu era um cara muito pessimista, eu era um cara muito mal-humorado, eu era um cara muito revoltado com algumas coisas. Entendeu? Então eu vivia com a cara fechada, eu vivia com a cara amarrada, sabe? E isso é chato, cara. Até o dia que virou a chave, assim. Uma das vezes que virou a chave pra mim foi quando eu saí de férias e um outro funcionário,
foi cobrir as minhas férias. E aí, quando eu voltei de férias, ele falou assim para mim: Thiago, cara, todos os clientes reclamam de você. Fala que você é chato, que você é mal-humorado, que você não tem paciência, que você é isso, que você é aquilo. E aquilo ali me acertou, cara, de uma maneira que eu falei: porra, cara, mas eu não sou assim. Eu não sou essa pessoa, né? E eu entendo que ali naquele momento eu tava doente, né, cara? Eu tava doente, eu tava triste, eu tava depressivo, eu tava ansioso. E aí eu falei: mano, eu vou mudar isso. Eu vou mudar isso. E aos pouquinhos eu fui mudando. Aí eu sei e aí nesse período também eu tive a crise de ansiedade. Aí eu procurei ajuda, procurei médicos, profissionais, procurei terapia, né? E aí eu fui melhorando, comecei a fazer atividade física, comecei a me alimentar melhor, comecei a pensar melhor, sabe? Então assim, eu acho que foi também na hora certa que eu comecei a mudar. E assim, as coisas começaram a melhorar para mim, começaram a melhorar para mim. E se eu não tivesse com esse pensamento, com a cabeça forte, firme, pensando positivo, agora, na minha separação, teria sido muito pior. É claro, uma separação é sempre ruim. Nunca é bom, né? Uma separação, ainda mais quando se tem filhos. Mas, inclusive, eu sofro consequências ainda por causa disso. Mas eu tenho a minha cabeça forte, muito firme. E eu sempre estou pensando positivo, que as coisas vão melhorar, que as coisas vão se ajeitar. Se eu tivesse travado lá atrás, como pensando só no ruim, só no negativo, cara, eu não sei o que poderia ter acontecido comigo, entendeu? Nesse meu momento, assim, nessa minha separação. Já faz 8 meses que eu me separei. E ainda eu ainda tô em processo de, de restauração, de renovação, né? É tudo muito recente ainda, né? Mas o que me ajuda além da atividade física, de correr, de fazer musculação, é manter a cabeça positiva e boa. Então, assim, cara, o que eu posso deixar? Ai, Thiago, mas isso daí nossa, papo de coach. Você vai ficar pensando positivo e as coisas vão acontecer, cara. Se você pensar o negativo, só vai te levar pro buraco. Então, por mais que você ache que é uma balela, por mais que você acredite que isso não mude nada, cara, é melhor você pensar o positivo, pensar positivamente, pensar no bem, que as coisas vão se ajeitar, que as coisas vão dar certo, do que você só ficar pensando no ruim. E você ficar pensando no ruim vai te deixar mal, vai te deixar triste, não vai resolver o seu problema. Então, eu prefiro pensar pensar positivamente, pensar bem, que as coisas vão melhorar, que as coisas vão se ajeitar. E eu vou te falar, cara, tá cada vez melhor, velho. Tá cada vez melhor. Eu precisava de. Eu tava precisando de mais dinheiro. Porque do jeito que tava, não tava dando certo. O que eu comecei a falar? No final do ano eu fiquei bem assim, bem. Não sei se revoltado é a palavra, mas eu acho que é decepcionado, eu acho, frustrado. Porque chegou no final do ano, cara, eu tava sem grana, tava liso de dinheiro. E quando começou o ano, assim, eu falei: cara, esse ano aqui vai ser diferente. Esse ano aqui eu vou ganhar dinheiro e as coisas vão mudar, cara. Eu coloquei isso na minha cabeça e é o que eu tenho fortalecido na minha mente. Eu vou ganhar dinheiro e as coisas vão melhorar. Eu vou ganhar dinheiro e as coisas vão melhorar. Às vezes falando até em voz alta, tá ligado? Porque eu só ficava: porra, tô sem dinheiro, porra, tá foda, porra, nada dá certo, porra, não sei o quê. Não, velho, vou mudar isso, eu vou mudar isso. E assim, é lógico, você não vai ficar travado, você não vai ficar deitado sem fazer nada. Tem que ir atrás, tem que buscar também.
Mas, cara, e não tem melhorado, velho? Tem aparecido alguns trampos, algumas grana, aparecido uma grana que eu não tava contando com ela. Então, assim, ai, Thiago, é só uma coincidência. Pode ser só uma coincidência. Mas eu prefiro acreditar que a minha mentalidade está me ajudando a. Ou só o fato de eu não pensar negativo tá me ajudando a me sentir melhor. Entendeu? Tô rico, tá sobrando dinheiro. Não tá sobrando dinheiro. Mas já não tá faltando. Então, cara, esse é o pensamento. E se você pensar assim nas outras áreas também, eu acredito que vai melhorar. Então, assim, é um livro que tá me ajudando. Por mais que você, cara, por mais que você não acredite, não, isso aí é balela, nada a ver. Mano, pensa positivo, pelo menos. Pensa positivo que isso vai te fazer se sentir melhor. Não tem como você dizer pra mim que pensar coisas ruins vai te fazer sentir melhor. Não, mano. Você pensar coisa ruim, que nada dá certo, que você é um bosta, que você é burro, que tudo que você faz dá errado, que ninguém gosta de você, que você é um coitado. Cara, isso só vai te fazer você se sentir mal. Então, faça você se sentir bem, pensando coisas boas, pensando num futuro melhor, pensando que coisas boas vão acontecer na sua vida. Enfim, mano, é um papo meio de coach, mas é uma parada que tá me ajudando. É um livro que tá me ajudando. E por mais que você ache que, né, balela, é igual, é muito parecido com igreja. Tem gente que acha que igreja não resolve nada, mas, cara, só de você estar lá, entendeu? Independente da religião, irmão, independente da religião, só o fato de você estar lá, de você estar buscando algo melhor para você, isso já ajuda de certa maneira, entendeu? Então, assim, é o que eu penso, né? É o que eu acho que cara, eu tô tendo meus momentos com Deus, tô falando com Deus e isso tem me ajudado. Não é todo dia que é fácil, tem dias que a gente acaba voltando lá no vale, no buraco, mas são poucos, esses dias são menos do que os dias melhores. Então é isso. Tem mais coisa que eu queria falar, mas não vou conseguir. Já tá com quase 20 minutos aqui, eu já acho que vou ficando por aqui, porque e aí no próximo episódio eu falo outras coisas que vem acontecendo aí, que aconteceu. E é isso, rapaziada. Eu acho que é isso. Por hoje é só. Fiquem com Deus. Pense positivo, irmão. Pense positivo que vai dar tudo certo. Fiquem com Deus. Tudo de bom, de bem, de belo, com aquele sabor de caramelo. Fiquem com Deus e tchau.